Pita! Bom dia! Olá, bom dia! Bem-vinda! Obrigada, Olha, tu obrigada. acordas muito bem disposta. Acordo sempre bem disposta. Tens ar disso, de sair da cama logo assim, vamos! Vamos embora! Então, a primeira pergunta... E ouço logo, pouco barulho! O meu filho que está a descansar, ou alguém que está a descansar. ele deve dizer assim, é a mãe. Exato. Meu É a Deus mãe do que grita. céu. Vamos à sessão de perguntas rápidas. Ai, meu Deus, vamos o que lá. será? E a primeira eu acho que devia ser o que é que te zanga, Biba a Pita? O que é que te faz zangar? Ai, tanta coisa. Eu zango-me imenso. Eu sou super refilona, ando sempre. Assim, ando uma sempre coisa a que discutir. te enerva. Falarem de coisas que não sabem. Ok, boa. Falarem de coisas que não Então, sabem. olha, tu que andas sempre com tanta energia, quero saber uma atividade que te relaxe. Eu tenho tentado desde há um ano para cá fazer yoga. E tenho Tentado? conseguido. Sim, não, mas consigo fazer a aula. E já sinto, de vez em quando, como se tivesse uma nuvem. Uma evasão, não é? Uma evasão, assim, uma coisa que me acalma. É bom. Calma-me-íssimo e pouco mais me acalma. Porque eu não sei explicar isto é um fenómeno. Eu nasci assim e acho que vou morrer Eu tenho assim. muito medo um dia, imagina, se tu juntasse a Ana Galvão, o mundo explodia. Porque vocês as duas são muito feitas da mesma, Mas ela da é mesma muito natureza. mais. Eu tenho milhares de minions Lá sempre, dentro. lá Sim, dentro. sim. Estou sempre em constante A borbulhar. Estou. eu Caímos nunca sei as duas dizer. num caldeirão, só que ela ficou mais tempo. Eu saí mais antes. tempo. Apurou no caldo. É uma habilidade que gostavas de ter e não tens. Olha, ser boa à matemática. A matemática, números. Olha, alguma vez andaste à pancada? Mas já crescida. Não andei à pancada, mas já defendi, por exemplo, lembro-me quando éramos miúdos na Quinta da Baleia, andou tudo à pancada e andava o meu irmão metido e eu andei lá metida também. Mas muitas vezes tenho vontade e não tenho, se me ofenderem ou se fizerem mal a alguém que eu gosto, Não tens pudor nenhum. não tenho pudor nenhum em me atirar. Qual é a pessoa que sabe mais coisas sobre ti, mais segredos, mais coisas sobre ti? Eu acho que o meu marido. O Os meus Fernando? filhos, o Fernando, os filhos, sabes que eu sou um bocado, eu sou Um livro aberto. um livro aberto, sou. E não tenho medo, dos outros, não tenho medo que os outros possam pensar segundo as minhas convicções e a minha maneira de ser, não é? E portanto, É o que é. é o que é, Exato. sou o Olha, que sou. Gostas, não gostas, vai andando. Deus e bom dia. Olha, estavas aqui a falar de cenas de pancadaria que envolviam o teu irmão. Qual foi a pior coisa que tu já fizeste a um irmão? A pior coisa que eu fiz ao meu irmão. Olha, a pior coisa que ele me fez era trancar-me na varanda para eu não o chatear. Trancava-me mesmo. Não fechava. percebo porquê. Eu também não. Eu acho que a pior. Foi ele pior que me fez a mim do que eu a ele. Ao contrário, ok. Foi. Trancava-me. Que horror. Qual é o teu maior medo na vida? Ai, eu acho que é um medo comum a muita gente. Que é filhos? Agora netos? Não, morrer, ficar doente e morrer. Ok. O sofrimento. E morrer, que eu gostava de viver muitos anos, e muito velhinha, mesmo que não percebesse nada daquilo que eu já estava a fazer. Mas estar cá. Isso é a melhor Ela já não frase. estava bem cá, mas estava. Estava. Não é? Olha, Olha, estava, porque eu acho ainda por cima que as pessoas quando estão, muitas vezes, mais velhinhas, são muito melhores pessoas Ok. do que já foram. Mesmo aquela senilidade. Eu tive momentos estrondosos com a minha avó, com 100 anos, aquele género que eu estava com ela, saía, porque 2 minutos e quando voltava a minha avó dizia-me assim, ai que bom, acabaste de Voltaste. chegar. são umas acabaste de alegrias chegar. redobradas, não é? Pois. São alegrias e mimos redobrados e é uma mimalhice e ninguém tem vergonha de dar mimo, nem ninguém tem vergonha de abraçar. E às vezes temos isso tudo quando somos novos. Eu não tenho nada disso. Olha, qual foi a coisa mais cara que tu já compraste? Olha, eu sou um bocado forreta e gosto de comprar coisas baratas. Eu sou ao contrário. Gosto de comprar coisas baratas, gosto de dividir coisas baratas, gosto... Ela agarra no muito casaco no e casaco. abana. Exato. Vais. Gosta de uma boa Primark? Eu gosto de marcas acessíveis. Muito bem. Acho que sou muito democrática nisso. Não sou aquela figura que só gosta de grifes e de mostrar que tem. Coisas boas são herdadas. São coisas da minha mãe, da minha avó. Tenho tudo o que é bom. Então, não preciso de mais. Espera aí. Portanto, Qual é a coisa mais cara que tens, herdada, ou da tua ou mãe, mais ou da valiosa? tua avó, mais valiosa? Joias. Ok. O que é que te faz rir sempre?
Não sei, constantemente eu gosto muito de rir, embora eu tenha tido asma e, portanto, vou explicar porquê. Não, eu fui asmática em miúda e muitas vezes coíbo-me de dar gargalhada porque tenho sempre aquela paranoia de ficar com falta de ar. De ficar com aquele riso do É uma Muttley, coisa... do... Não, e ficar aflita. Não sei se as pessoas me percebem que estão do outro lado. Sim, porque quando se mas ri eu muito a acho gargalhada, cria assim uma dificuldade depois uma de respiração. dificuldade. Sim, sim. Agora, muita coisa me faz rir. A boa disposição, a alegria, acho que é o melhor que há. A simpatia traz simpatia, a alegria traz. E o riso traz riso. Olha, qual é o teu prato favorito? Ovos estrelados. Adoro ovos estrelados. Com alguma coisa por baixo? Pode ser com hambúrguer, pode ser com qualquer Com coisa. arroz, com ovos salsichas. estrelados, com tudo, vai tudo. Mas bem. vão os ovos estrelados. E Viva- ninguém pode tocar no ovo estrelado. Ninguém pode furar o A ovo tua estrelado. gema, claro. Atenção, Nem a um minha filho. gema. A minha... Faltava nem um filho. Claro. Viva a Pita, qual Não é o me furem a sítio- gema. Qual é o sítio mais incrível onde já estiveste? Olha, o meu sítio preferido é a Ponta de Madeira, no Brasil, e o sítio onde eu acho que toda a gente está feliz é em Pipa. Acho que passou por lá o Peter Pan e a Sininho e deixaram lá o pote por Lim-Pim-Pim. Então eu acho que ali é que são mesmo férias. Adoro ir para Pipa, gosto mesmo. Olha, qual foi o teu primeiro emprego de todos? O primeiríssimo? Primeiro emprego de todos, espera, era miúda, foi com a minha tia Graça Viterbo. Trabalhei numa loja dela, Famosa decoradora? a famosa decoradora Graça Viterbo. Foi numa loja dela, Era uma loja de decoração? de decoração, onde eu vendia ao pé, na Lapa. Estava a ver se me lembrava do nome, que já é muito antigo, já não me lembro, não é? Há muita coisa que não me lembro. Eu tenho quase 60 anos, também já não vou para nova, não é? Já tenho alguns lapsos. Mas vendia tecidos, enfim. Objetos de decoração? Objetos de decoração. Jarras caríssimas. Espetacular! O que é que te deixa ansiosa? Ai, é uma coisa que eu tenho muitas vezes. É a Ansiedade? É. E aquela ansiedade às vezes até inexplicável. E acho que depois da menopausa fica pior. Mas a ansiedade, tudo aquilo que eu não Controlo. consigo fazer. Olha, agora, por exemplo, quando me perdi aqui, quando o GPS ficou sem a voz e eu comecei à volta e comecei... Deu-te uma ansiedadezinha. Não, uma ansiedade zona, a achar que não ia chegar a horas e que ia ser ridícula. Mas não Mas olha, foste. chegaste a tempo Mas e cheguei não a és tempo. ridícula. Fiz E mesmo a que minha- chegasses à tarde não eras Pronto, ridícula. está bem, mas fiz a minha oraçãozinha ao Santo Antoninho, por favor, encaminha-me no caminho. E ele assim fez. encaminhou-me. Ele trouxe. Ele trouxe-me. Olha, qual é a pessoa mais famosa com quem tu já almoçaste ou quem já jantaste? Ai, sei lá. Ai, sei lá, foram tantos. Não foram Sim, assim. Foi uma um pessoa príncipe famosa- Alberto. Famosíssima. Famosíssima. Foi um Príncipe Carlos, não sei. Não, nada disso. Para a ideia que nós temos da tua Nada vida. disso. Pois é, que eu adoro a ideia que fazem de mim. Mas não é. Adoro essas ideias Tu todas. privas com a... Eu privo com toda a gente. Eu privo com toda a gente. Toda a gente. Que tu me possas pensar. Claro. Agora, mas não é real depois metade disso, é isso? Não. Eu Ah, é privo- mesmo? Não. Eu privo com toda a gente. Ou seja, eu gosto de estar com toda a gente. Sim, mas... Ok. Eu privo com toda a... estás a dizer privar Ou seja, mesmo tu da dizes vida, da minha vida, tipo, sai de manhã e vou Das ter pessoas com o acharem príncipe e depois vou ter com o Exato, das rei. pessoas Não, acharem que não, tu não, tomas café com a Charlene do Mónaco. Não, nada disso. Sou uma pessoa muito simples. Ok, olha, para terminar... Não me lembro assim uma pessoa famosa com que eu tenha almoçado. Temos que fazer a Que é nossa uma- pergunta clássica. Olha, Claro. olha, jantei com uma pessoa famosíssima. Quem é? Ana Galvão. Ah! Olha, cá estou eu, a Ana A maior Lista. celebridade da parede. Olha, vês? Para terminar, a pergunta das perguntas que fazemos Ai, meu sempre. Deus. Oh, Biba Pita, Sim. tu já roubaste? Não, de adulta? nunca roubei. Nunca? Nem Nunca. de pequena? Nunca. Nem pequena não. Só assim uma moedinha à minha mãe. Pronto. Pronto. Mas é interessante, Ana, como é que sentes em relação quando encontras Porque eu estou uma a ver pessoa alguém muito igual a parecida mim. contigo? O que acontece é que, como trabalho em rádio, sei que há momentos em que não podemos falar. Tenho essa noção. Podia não ter, se não trabalhasse Então, em mas rádio. vamos Mas por eu aí. também tenho, Biba Pita, noção, Carmen. Que momentos é que te calam? A dormir. A dormir, logicamente, e quando estou, por exemplo, a fazer desporto, no yoga, mas eu sei me comportar, ainda tenho limites, apesar de ser, eu tenho limites, apesar de ter aqui, não tenho dúvidas nenhumas, e porque também já estudei sobre isso, e já me falaram sobre isso, ter aqui hiperatividade, e tenho, só que eu consegui aproveitar, digamos,
contornar as situações fazendo as coisas que eu gosto. Lá está, porque Portanto, a oralidade é muito melhor em mim do que qualquer outra. Sou altamente emocional, não tenho nada de racional. Imagina, tenho imensa dificuldade, tenho imensos projetos e tenho imensa dificuldade de os pôr em prática se não tiver alguém que me orienta e que me ajuda. Não consigo. E, portanto, esta hiperatividade é muito gira. Os campos todos do PHDA quase, não é? Onde é que essa não digo impulsividade, mas essa falta de racionalidade já te levou? Ou seja, aquelas situações que as pessoas dizem, ei, não vais fazer isso, e tu ainda assim e foste. Eu tento sou sempre o mais séria e genuína que existe. E, portanto, as minhas barreiras de comportamento e de tudo é porque eu sei que tenho que as ter, mas tenho, por exemplo, uma coisa que todos gozam, eu abraço e dou beijinhos a toda a gente. E toda a gente diz, isso não é natural. Porque as pessoas não gostam de dar beijinhos e abraços. Eu gosto. Gostas, Ana? Gosto. Olha, eu sou a que mais gosta aqui. Inês. Acho. A Inês eu gosto com moderação. Pronto. Eu não. Eu também, não. sim. Mas olha, Ana, não me deixa mentir, a primeira coisa que eu fiz aqui quando cheguei na segunda-feira foi dar-me um abraço. Foi dar-te um abraço. É verdade. E aprecio, eu adoro isso. E acho que é cada vez mais, realmente eu acho que os abraços, o sorriso, a palavra positiva é muito importante para ti, para os outros, para a autoestima e para a maneira de viver e de estar. Olha, como eras tu de pequenita? Como era igual, a pequena está quieta, está calada, que eu ouvi ontem na promo. Era uma espernéfica comprida, uma espernéfica, era espernéfica, cheia de bichos carpinteiros, em que o meu sonho era dançar, cantar, e tive uma mãe fantástica nisso que me sempre apoiou e, portanto, punhamos as músicas, ela punha-me com roupas e tudo, e eu ia para o espelho e cantava e dançava. Eu digo que sempre, se pudesse, tinha batido à porta do La Féria. O que é que tu fosse para figurante. Se pudesse, e porquê é que não podias? Sim. Porque não podia, não foi não poder, foi porque a minha vida encaminhou-se de outra forma. Mas o que é que tu querias ser quando eras miúda? Querias ser o quê? Queria ir para o Fame, queria dançar, queria ir para uma escola de dança, queria ser artista, queria... Mas não era novela, era mais revista, é mais... espalhafatoso. Exatamente. Isso faz parte da minha personalidade. Esta maneira de ser que ninguém percebe e que gozam porque vão buscar Cascais e vão buscar que eu sou de Estoril. Eu sou de Lisboa, na realidade. Sou do Bairro Azul. Ok, ali ao pé sim, do Corte Inglês. Sim. E isso que pegam da chitadinha, de que fala muito alto. Isso enerva-te? Não me enerva nada porque eu sou assim e tenho essa noção. Agora, não deixe que me tirem o melhor de mim, que é, que é o que eu sou, a minha essência. E o melhor que a minha família me deu, o meu pai, a minha mãe e os meus avós, foi essa liberdade de me fazer sentir que a minha liberdade é minha. Eu acredito que haja pessoas que existem pessoas que podem embirrar, não gostar, tudo bem, faz parte, mas que não me chateiem também. Tu achas que às vezes essa embirração também pode vir de uma certa, esta ideia quase de privilégio, quase é porque não teve dificuldades. É porque não tem dificuldades, é porque não trabalha. Outro dia ouvi dizer, disseram que eu não tinha um horário, que eu nunca trabalhei das 9 às 5. Quem disse? Quem se atreve a dizer uma coisa destas? Mas quem disse? Eu não trabalho, eu não trabalho. Foi por causa de uma entrevista que eu dei e houve um comentário, nunca trabalhou das 9 às 5. Quem ousa dizer uma coisa dessas a uma... eu trabalho das 7 da manhã, das 7 da manhã até à meia-noite, todos os dias, porque além da casa, que eu trabalho em casa, além dos meus filhos, 40 dos meus filhos, o meu marido, que eu acho que que tomo conta dele com muito amor, como com todos, todo o trabalho de casa e depois todo o meu trabalho, que eu também trabalho. Eu trabalho na junta, tenho meio tempo da junta, não só... Trabalhas na junta do Estoril? Que eu gosto muito, do Cascais de Estoril, gosto muito. Depois tenho a minha parte das redes, que é, dou a minha voz, que acho que é importantíssima, a inclusão, a diferença, o respeito pela individualidade, porque nós temos que respeitar cada um como ele é, também, eu acho que é importantíssimo. Sou um bocado desorganizada, é muito básico o meu Instagram, mas eu sou assim, e portanto, quando me dizem... És, não é? Pois, quando me dizem, porque devia fazer e devia acontecer, não devia, porque eu sou uma mulher real, e é isso que eu quero ser sempre. Mas como é que tu, ela é imparável, é impressionante, é incrível, tu és imparável a falar. Biba,
Como é que tu te tornas depois tornas-te uma celebridade? Como é que isso acontece? Olha, celebridade, não. És, toda a gente sabe quem és. Pronto, vá. Gosto mais disso, não odeio nomes, etc. Viva, Pita, tu estás nas revistas chamadas Cor-de-Rosa há anos e anos. Eu vou-te mostrar a primeira capa. A primeira capa tinha 23 anos. A sério? Saí na Olá Semanário. E juro que ia dizer essa revista. Claro, ela já não existe, eu tenho 60. E porquê que saltas para as revistas? Eu salto para as revistas, por isso simplesmente porque trabalho com relações públicas. Ok. E não só. E eu acho que era exatamente este meu feitio de falar a toda a gente, e entrar, e dar um abraço, e dar não sei o quê. Caí nas graças também da simpatia das pessoas daquela altura. Pronto, isto. Tão simples como isto. E depois vêm as revistas, e depois vem o estigma das revistas, e as revistas não deixam de ser papel. Tudo bem, o bom lado da vida. Não, também há o outro lado da vida. Ao lado que se quer pôr. Vai-se a uma festa. Quem é que não gosta? Quem é que não gosta de se divertir? Tu ainda tens paciência para festas? Gosto imenso. É? Uma boa festa, uma boa saída. Mas, e não te convida... E uma noitada até às 6 da manhã. A sério? A sério. E havia uma altura, para tu veres como era engraçado em minha casa, os meus filhos estavam a estudar, e eles é que nos iam buscar. Para nós não usarmos carro. Não posso crer. Com certeza. A ti ou ao teu marido? Ou a minha, com certeza. Eu e o Fernando estamos casados há 30 anos, somos um. Nós os dois somos... Qual o segredo? Eu levo ao céu e ele traz-me à terra. Qual é o segredo de tal casamento? 3 décadas juntos. Qual é o segredo? Viva, eu levo ao céu, ele traz-me à terra e discutimos muito. É? Discutimos muito, mesmo. Não é aquela cena de, o amor é lindo. Não, o casamento é o maior desafio que eu acho. Na minha vida é o maior desafio, o casamento. Porque os filhos são nossos, os pais são os nossos e o marido... é uma pessoa que se casa que é completamente diferente. E vamos numa estrada que todos os dias temos que batalhar. Qual é a vossa maior desavença? Estamos sempre com opiniões, temos diferença. Ele é calmo, eu sou o que sou, só aí. Ele é a pessoa mais organizada, mas atenção que eu sou super organizada, senão não teria tido... Quem uma mãe de 5 filhos tem que ter ali tudo... sim, tudo alinhado. Tudo alinhado, é barafunda total, não é? Tu tens festas, agora voltei aqui a esta questão, todos os fins de semana? Não. Para mim a tua vida é assim. Não, nem vou a tudo. Pois claro, há que escolher. Há que escolher, quer dizer, há os sítios onde eu gosto de ir, há outros que agradeço muito, mas que não vou. Uma das coisas, por exemplo, é que tudo se passa em Lisboa, eu vivo no Estoril, e muitas vezes a Madalena chega às 3h30, 4 a casa, vem de carrinha, e depois há os netos que eu vou buscar muitas vezes. E muitas vezes eu não venho a Lisboa porque eu não consigo trânsito para trás, trânsito para trás. Olha, uma pergunta. E atenção, ainda compro jantar, faço jantares. Ok. Biba, compras ou fazes? Compro e faço. Estou a brincar. Pronto, depende. A Madalena é a tua filha que tem síndrome de Down. A minha Downzinha, sim. Achas que tu normalizaste muito, ou seja, foste uma ajuda muito grande para essa questão? Normalizaste muito esse síndrome? Porque sempre falei, quer dizer, se tivesse alguma vez vergonha da minha filha Madalena, teria que ter vergonha de mim, primeiro, porque eu sou a mãe. E depois aqui não há questão. Já tinha a Maria e o Tomás antes de a Madalena, há Maria, o Tomás e a Madalena. Se a Madalena tem síndrome de Down, é porque ela foi feita com tanto amor, que o cromossoma dela triplicou. Foi muito amor. Não, mas vai tudo junto, com certeza, os filhos todos. Não, mas evidente, a questão não é essa, claro. É evidente que se dá mais atenção, que se fala mais da Madalena, porque, logicamente, se a minha filha Madalena conseguisse verbalizar e estar, era ela que estaria no papel dela, nunca eu. Eu acabo por ser a voz e sou as asas. Eu acho que sou as asas um bocadinho... Eu não, a família. Quando eu falo em mim, é família. Somos as asas dela. Sim, mas não é que seja uma questão. O que eu estava a perguntar era mais sobre o caminho de... Nem toda a gente consegue, se calhar, ter educação. Portugal não está suficientemente preparado para importante para uma educação. Exato. Eu penso que sim, pela partilha da história, comecei logo a partilhar e foi numa altura, já que eu era uma pessoa conhecida e que tinha a imprensa, e a imprensa realmente ajuda muito. Falei com o Fernando e disse, vou começar a abrir, a falar isto em público. Vou começar a falar em público. Eu ia sempre com a Madalena, mas a primeira produção, digamos, ou entrevista que houve, vamos embora com a Madalena, nem que seja para uma pessoa que está do outro lado, percebes? Claro. E houve a maldade ao ponto, houve pessoas maldadas ao ponto de dizer que eu fiquei conhecida porque expus a minha filha deficiente. Atenção, que é bom que toda a gente ouça isto, que isto é de uma leviandade brutal.
E a Madalena há de ser falada por mim até morrer e a de falar dela sempre. E vou contar as histórias todas dela e vou sempre com o maior orgulho dela e dos outros meus filhos, mas os outros há alguns que já não querem que se fale deles, e eu percebo muito bem. Têm direito à sua... Têm o direito à sua individualidade e ao seu respeito e privacidade. E só há 2 momentos da vida que eu não deixo ninguém ter privacidade. No dia dos meus anos, tenho que tirar uma fotografia comigo, aí tem que ser. E no Natal às vezes, mas no dia dos meus anos, eu peço imensa desculpa. Não há privacidade para ninguém. Não há privacidade para ninguém. Eles têm que fazer aquilo que eu quero.